mais eventual, mas a dimensão autoral estava guardada ao dramaturgo de gabinete, que nem sempre era um homem de teatro, muitas vezes era um homem da literatura, que também testava os seus saberes no campo da criação teatral, e ao dono da companhia, que não era também um encenador no sentido moderno da palavra, ou contemporâneo também, que é uma figura que pense aspectos da linguagem de modo mais específico. Ele era um produtor, um grande produtor, que gerava espetáculos, em geral, vinculados a uma tradição teatral, de modo que isso que nós chamamos hoje de diretor de teatro ou encenador, era na verdade um grande ensaiador, um conhecedor de práticas de teatro, que levantava um espetáculo, que montava um espetáculo com os saberes de uma determinada tradição. Na década de 50, com o surgimento de grupos como o Teatro de Arena e o Teatro Oficina, e particularmente depois, na década de 60, com a derivação desses trabalhos, essa perspectiva ela começa a tomar uma outra dimensão, porque a grande companhia de teatro que havia aqui na cidade de São Paulo, que era o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, que tinha orientado a criação da primeira escola de teatro daqui, onde hoje eu dou aula, na Escola de Arte Dramática ali da USP, para gerar atores para o TBC, novos talentos para o TBC, que substituíssem então a Cacilda Becker, no futuro, né? a Cleide Diáconis, etc. Justamente a primeira turma formada pela EAD, quando eles terminam a sua trajetória, eles montam um grupo que, de imediato, questiona o próprio modelo de produção teatral que estava sendo praticado no TBC, criando uma redefinição da maneira como as relações teatrais se punham entre os criadores e na relação dos criadores com as suas plateias. Isso quer dizer que esses artistas começam a se preocupar coletivamente em redefinir a noção de autoria. Fazem seminários de dramaturgia, estudam dramaturgia e criam contextos de criação que favorecem a coletividade da experiência da criação. Então, o Teatro de Arena e o Teatro Oficina vivenciam ali algumas experiências que são marcantes na história do teatro brasileiro, até que uma radicalização disso passa a ser experienciada, sobretudo a partir do golpe militar, que é uma radicalização da ideia de criação coletiva que se experimenta no final dos anos 60 e nos anos 70, em que se abole qualquer ideia de criação singularizada. Os processos de criação passam a ser partilhados de maneira radical por grupos que inclusive passam a viver juntos, a conviver em comunidades em que a criação se dá muito atrelada, associada à vida, à experiência política, né, que estava se dando ali. Esse fenômeno que eu estou descrevendo aqui na cidade de São Paulo é um fenômeno que acontece de modo muito assemelhado em diversos países da América do Sul e da América Latina, justamente porque quando aflora, né, particularmente nos anos 60, a necessidade de questionar esses modelos de criação, os grupos começam a perceber que, embora estejam traduzindo dramaturgias que são dramaturgias de teor crítico e de uma formação política
enraizada no pensamento de esquerda e etc., as relações de trabalho que se davam ali no campo da criação eram ainda muito viciadas naquela ideia de que há um patrão, dono da companhia, e um peão, que é o ator, que realiza esses procedimentos. Ou seja, na medida em que novas formas de dramaturgia passam a ser experimentadas, novos processos de trabalho precisam ser constituídos na elaboração das práticas de teatro de grupo. Questionando este lugar da autoria e desalienando, né, o ator dessa condição de quem é um realizador da ideia do dono da companhia ou de um diretor teatral. As criações coletivas, quando são radicalizadas, elas têm momentos que são momentos narrados aí pela história recente do teatro brasileiro, como grandes projetos, como no Rio de Janeiro, por exemplo, o Asdrubal trouxe o trombone, na experiência com o Trate-me Leão, ou aqui em São Paulo, em experiências como as do pessoal do Victor e etc. Bem, o fato é que por alguma razão que parece ter a ver com aquele esfriamento do momento final da ditadura militar, essas práticas de criação coletiva acabam dando sinais de esgotamento, né? E acabam também constituindo formulações que geram dramaturgias que são meras amarrações, né? Conchas de retalho vindas de muitas mãos, em que a ideia de uma radicalização da voz crítica começa a encontrar um limite. E a experiência que nós temos nos anos 80, aqui na cidade de São Paulo, é de volta uma experiência radicalmente diversa, talvez porque é a década mais iupe aí desses tempos todos, né? É uma era de criação vinculada em torno da figura do encenador, né? Então, os grandes criadores dos anos 80 são essas figuras ligadas à encenação, que dominam praticamente toda a trajetória, todo o percurso do processo criativo. E são as figuras que assinam, né, esses espetáculos. No final dos anos 90, diversos atores que tinham a memória das criações coletivas ou das experiências de teatro de grupo passam a se reunir em grupos de trabalho, tentando encontrar modos de elaborar respostas que nem escapem a esta colaboração magnífica que os grandes encenadores trouxeram nos anos 80, mas que também não calasse novamente a voz, né, de uma autoria compartilhada entre os criadores. Começam a surgir práticas de processos colaborativos que mantêm esta definição de campos específicos da criação ao cenógrafo, ao encenador, ao ator, né? Mas o processo de criação se dá de uma maneira muito mais horizontalizada, de uma maneira em que o entrelaçamento das vozes criativas instaura uma rede de criação em que se preservam os lugares da criação, mas ao mesmo tempo se relativiza essa hierarquização interna dentro do grupo teatral. Favorecidos ainda pela criação da Lei de Fomento ao Teatro de Grupo e à Pesquisa Continuada, que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que destina verbas a experiências de pesquisa continuada com o teatro, essas práticas acabaram se tornando, no contexto de teatro de grupo daqui da cidade de São Paulo, práticas efetivas, né, de partilha da criação. Eu, particularmente, comecei a produzir dramaturgia em 1995. Então, eu sou alguém que foi completamente tomado
por essa experiência de criação em que o dramaturgo não escreve a dramaturgia de um espetáculo em casa, num gabinete, sozinho, mas que participa ativamente do processo criativo, tomando materiais que vêm das práticas dos atores, né, articulando relações diretas com o iluminador que está presente na sala de ensaio, com o encenador que está em diálogo permanente com dramaturgos, atores, iluminadores, cenógrafos, constituindo, né, uma perspectiva de dramaturgia muito aberta e que não vai conseguir dimensionar uma formalização convencional ou tradicional que responda às estruturas do drama que foram formuladas aí na história do teatro ocidental. Portanto, começam a emergir dramaturgias que abrem espaço para a voz lírica, abrem espaço para as diversas perspectivas épicas no teatro, para um campo de performatividade que leva o teatro à fronteira com outras linguagens, né? A fronteira com a dança no que diz respeito ao gesto do ator, a fronteira com a literatura no que diz respeito a quais materiais são materiais tomados como dramaturgia, na fronteira com a música, quando a gente pensa como se dá a enunciação desta palavra, uma dramaturgia que tem uma sobreposição de possibilidades que se articulam como uma escritura espetacular. É assim que a gente tem produzido dramaturgia no contexto em que a gente trabalha atualmente. Então, quando eu fui me dedicar a estudar dramaturgia, eu estou passando muito tempo, não? Quando eu fui me dedicar a estudar dramaturgia, eu fui em busca de autores que, de certo modo, legitimassem essas práticas, que são práticas nossas aqui, com formalizações teatrais que dessem alicerce para que a gente pudesse pensar criticamente essas práticas. O teatro alemão, particularmente, tem aí um percurso que especificamente na obra do Brecht se manifesta de uma maneira muito contundente sobre todos esses agrupamentos artísticos do presente, mas há um dramaturgo alemão, a gente chama porque ele vivia naquele lugar que hoje nós chamamos de Alemanha, né? Que entre 1834 e 1836, produziu formas de dramaturgia que não respondiam às estruturas dramáticas clássicas e que, algumas delas, justamente porque ele morreu muito jovem, aos 23 anos, e que ele deixou inacabadas e que foram obras que não foram montadas à época e que só foram redescobertas posteriormente, sobretudo a partir das experiências das vanguardas históricas do início do século XX. Eu fui encontrar nesse garoto chamado Georg Büchner, ou a gente chama em São Paulo ele de Büchner. É assim que ele ficou conhecido. Uma produção artística que foi deixada inacabada como fragmento e que somente como fragmento é que ela pôde falar as práticas teatrais do século XX e do século XXI. São obras muito curiosas, porque elas se constituem com uma configuração poética bastante lacunar, pouco tectônicas, ou seja, pouco aterradas numa noção clara de espaço e tempo,
com possibilidades fabulares que se dimensionam quase que convocando o criador da cena a intervir na dramaturgia e a produzir relações de colaboração. Um dramaturgo contemporâneo que claramente dialoga com essas práticas é o Rainer Miller, que morreu em 1999, que tem uma escrita teatral que, quando você se depara com uma peça dele, você não encontra a noção de personagem, você não encontra a noção de fábula, você não encontra um desenho dramático, você não encontra um percurso narrativo concreto, você encontra ali materiais de trabalho que servem ao processo de criação e que, portanto, convocam o criador da cena a uma articulação que é uma articulação que também lhe torna autoral. Não é possível montar uma obra de Rainer Miller colocando-a no palco nos moldes convencionais que o drama propunha, que o drama estabelecia. Não por acaso, na abertura do Anti-Édipo, do Deleuze do Guattari, ao tentar enunciar o conceito de máquinas desejantes, o Anti-Édipo começa com uma citação de um passeio que uma personagem desse menino faz, que é um outro dramaturgo sobre o qual ele escreve uma biografia que ele também deixou inacabada, um dramaturgo chamado Lenz, um dramaturgo do pré-romantismo alemão, um dramaturgo de um movimento em que participaram os jovens Goethe, Schiller. Esse menino produziu uma obra-prima para a dramaturgia chamada O Preceptor, tem outras peças como Os Soldados, né? Mas o Büchner se interessava por ele porque é talvez a primeira escritura teatral que convoca uma relação de intervenção com aquele que vai levá-la à cena. É uma dramaturgia que progride aos saltos, é uma dramaturgia que não se elabora ficcionalmente no campo da linearidade, é uma dramaturgia que se articula com sobras e com faltas, é uma dramaturgia com janelas, esburacada, que não fecha todos os campos da ficção e que, portanto, exigem de quem vai montar, né, uma perspectiva, uma intervenção. São dramaturgias que se colocam como materiais para a criação. Eu, particularmente, estou atualmente interessado nas cartas que esse menino escreveu entre os anos de 1831 e 1836, porque considero as cartas que ele deixou como materiais tão relevantes para a constituição de dramaturgia, quanto as próprias escritas teatrais, na medida em que a noção de escritura teatral convencional estava tão problematizada nas formas como ele elabora a dramaturgia, que em certas cartas dele nós encontramos respostas mais concretas a respeito do seu projeto estético. Assim como hoje é muito comum os grupos se interessarem pelas entrevistas do Rainer Miller e entrelaçar os escritos para o teatro de Rainer Miller com essas entrevistas, com textos que não são textos teatrais, textos que são de ordem que estão fora da fronteira desse campo definido do que seja a ideia convencional de dramaturgia. Então, estudar obras como, sobretudo, o Wojciech, mas também o Leonce Lena, A Morte de Danton, o Lenz, O Mensageiro Rural de Hessing, do Büchner, acabaram propiciando a minha pesquisa
um suporte para que a gente definisse parâmetros críticos, né, para isso que foi se tornando uma ideia de dramaturgia cada vez mais aberta e convocatória à multiplicidade de vozes. Nesse sentido, eu penso que para ler uma dramaturgia como a do Bichner, nós precisamos abrir mão de uma série de certezas a respeito do que fosse dramaturgia. E veja, ele produziu isso na década de 1830. Em 1831, estava explodindo o teatro romântico na França, né, na Batalha do Hernani, e se você compara, né, em 1831, a escritura do Hernani, do Victor Hugo, com o que ele produz em Wojciech, em 1836, você encontra uma drástica diferença de formalizações que só se tornarão comuns a partir das práticas de vanguarda. Que tipo de elaborações? Ele escreveu Wojciech a partir de uma notícia de jornal. Wojciech é a primeira personagem que assume um papel protagônico, sendo um proletário na história do teatro. Wojciech é um soldado raso que a personagem com a qual de onde ele partiu, que era uma figura de jornal, assassinou a amante e depois foi condenado e foi decapitado. Uma história passional que poderia lembrar o Otelo do Shakespeare, né? Um assassinato brutal por ciúme, em pleno 1836, na explosão romântica francesa. Quando você lê Wojciech, ou quando você monta Wojciech, talvez a coisa menos importante de toda a peça seja a intriga amorosa em torno das relações privadas que se articulam ali. É Bichner que vai ensinar a Brecht, a Rainer Miller, a Wedekind, a Peter Weiss, a toda a dramaturgia alemã futura, que aquilo que se põe na cena articula vínculos que são vínculos que ultrapassam bastante o campo da vida privada. E se toda técnica ela tem aí um componente ideológico, a própria noção de personagem começa a ser problematizada quando ele já não quer mais chamar essa figura de Antônio, ou Sônia, ou Renata, né? Em que ele já não percebe mais ser possível ver naquela figura uma dimensão de humanidade tal qual o modelo, a sociedade burguesa tinha constituído como indivíduo. As figuras aparecem ali assombrosamente articuladas por seus papéis sociais. E esses papéis sociais não são apenas nomes. Eles criam relações na cena que vão evidenciando como os processos de violência estão sendo progressivamente introjetados, incorporados por esse rapaz que é um soldado raso, e o mais importante é que ele seja um soldado raso e não que ele seja Wojciech, através de relações com o seu capitão. Ele, por exemplo, na primeira cena, ele deixou esses materiais incompletos, soltos. Existem 4 versões de manuscritos que não estão ordenados. As diferentes edições mostram diferentes modos de ordenação dessas cenas. A Companhia Livre, quando montou recentemente o Wojciech, fazia experimentos de sorteio dessas cenas e estudava como a diferente conjugação das cenas produzia formas distintas. Eu, quando montei Wojciech, pude
construir uma dramaturgia a partir desses materiais. A versão mais conhecida, que é a de 1878, ela coloca logo de cara um encontro de Wojciech com seu melhor amigo, que é um outro soldado raso. E eles estão cortando varetas que o capitão vai usar para surrá-los. Eles estão buscando as varetas com as quais eles vão apanhar. E eles estão num diálogo que progressivamente vai se tornando um diálogo que não faz sentido, que já anuncia e é precursor de diálogos do teatro do absurdo, das formas expressionistas de teatro, na medida em que não há uma relação causal entre pergunta e resposta, articulando um processo de solidão profunda, na medida em que um sujeito não consegue atravessar, né, a fronteira da linguagem, criando relações de incomunicabilidade entre esses sujeitos, que são amigos próximos, articulando uma relação com a solidão que vai progressivamente violentar Wojciech. Wojciech é a única personagem em toda a peça que fala coisas que são para nós compreensíveis. E ninguém o compreende. Na relação com o capitão progressivamente o violenta na medida em que não compreende a voz de Wojciech, que diz: no mundo em que eu vivo, talvez só faça mesmo sentido a violência. É Wojciech quem diz: a justiça é a prostituta dos príncipes. E ninguém compreende o que ele está dizendo. Parecem verdadeiros absurdos. E a violência vai progressivamente atuando sobre ele, até que então plantam nele também. Ele está sendo cobaia de experiências científicas por um médico, que parece uma cena de um consultório nazista do Mengele, em que ele come 3 ervilhas por dia. Ele não consegue mais controlar o músculo do xixi, ele faz xixi na rua. Ele está cada vez mais bestializado a ponto de ser comparado a figuras como ratazanas, a figuras como baratas. Ele é precursor, né, da metamorfose do Kafka, por exemplo. Ele é uma figura que vai sendo bestializada por esses processos de violência de modo progressivo, até o ponto em que dizem a ele: vejam, a sua amante Marie, ela andou olhando para o tamboreiro do exército ali, como chama isso? Do quartel. E é então muito mais coagido do que como agente que Wojciech, como um autômato. E isso aparece em toda a obra do Büchner, né? Nós somos bonecos. O Danton dele, da morte de Danton, diz: nós somos títeres conduzidos por mãos invisíveis que não compreendemos. Existem forças históricas que estão atuando sobre nós. E Wojciech, como um autômato, coagido por forças históricas que ele não reconhece, é que ele então, ao invés de se rebelar com violência contra aqueles que produzem violência contra ele, vai atuar contra a única figura que é mais frágil que ele, que é a única figura que ainda dá alguma dimensão de humanidade para ele, que é a sua amante, que é Marie. E ele vai então terminar destroçando Marie na medida em que ele mesmo se destroça. Esta fábula que eu estou narrando aqui é uma fábula que você só vai aprender se você conectar nessa máquina de desejos, que é a peça, de modo labiríntico, as cenas, de modo a trabalhar com leitmotivs, de modo a trabalhar com elementos de associação indireta, com uma sobreposição de aspectos que, em diversa medida, criam ali uma escritura lacunar. Então, montar uma peça como essa cria procedimentos que são verdadeiramente procedimentos de partilha. Não dá para decorar a peça e pôr a peça em cena nos moldes convencionais da produção teatral dramática. Veja, eu nem penso que produzir uma peça, um bom drama, seja só decorar uma peça. Eu estou fazendo aqui pedindo uma licença, né?
mas só para encerrar. Então foi indo estudar estes materiais que são textos parateatrais ou textos teatrais problemáticos criados na década de 1830 que eu fui encontrar parâmetros para compreender isto que são as práticas de teatro que nós realizamos hoje aqui, ou matrizes que evocam, né, o dimensionamento de escrituras que são escrituras convocatórias da partilha em campos de colaboração, né, como a própria palavra se enuncia, em campos de troca horizontal. Acho que a gente pode, se alguém tiver questões, perguntar mais especificamente e a gente desdobra e vai conversando. Não sei se eu fui muito rápido, muito demorado. Eu peço perdão porque eu não sou uma figura muito apta a essas, né, circunstâncias aqui. Eu sou alguém que trabalha numa relação muito mais direta. Muito obrigado por ouvirem. Então, vou abrir para as perguntas, mas antes eu queria fazer um brevíssimo comentário, porque eu estou aqui só para mediar e não para, né? Mas eu achei interessante que uma mesa aparentemente tão diversa, né, tem muitas confluências que eu acho que a gente pode agora conversar, né? A ideia de novas formas de expressão, né, que a Renata trouxe, você também, e a ideia da compaixão e a colaboração, acho que também tem muito a ver, né? Bom, vamos abrir para as perguntas. Eu pedi para as pessoas virem falar no microfone por causa da gravação, tá? João? Renata, eu hoje perguntava com você sobre a questão de Lacan, mas durante todo o tempo que você falava sobre a questão do amor e compaixão e da face da mãe, eu pensei muito na questão edípica, do Édipo, né? Especificamente no Édipo lacaniano, ou seja, mas essa pergunta vai nessa pergunta já um pouco do que eu quero dizer sobre Lacan, mas dá para a gente responder à luz de Freud, ou seja, da questão do enamoramento, do corte e do luto, aonde todos esses processos aparecem na tragédia do Édipo, né? Lacan, ele fala do Édipo em 3 momentos. Ou seja, no momento do nascimento seria o primeiro momento, ou seja, do parto, que existe uma frase que é dita, ou seja, ou compreendida, que não reiterasse teu produto, ou seja, você não vai colocar seu filho de volta na barriga, né? O segundo momento seria o enamoramento. E o terceiro momento para Lacan seria o que é o corte para Freud. Ou seja, definitivamente esse amor não é seu e você vai viver um luto, uma lacuna e a promessa de uma ressurreição. Ou seja, eu não consegui de maneira nenhuma desvincular essa questão do Édipo pela forma, como você falou, do horror ao sacrifício e depois a questão da compaixão e do amor. Existe alguma relação, ou isso que eu estou te dizendo, de alguma maneira contribui para esse seu pensamento? Gostaria que você... Obrigada pela pergunta. Contribui. O problema é que eu sempre escapo a essas questões psicanalíticas, de um modo geral, sempre que eu fiz crítica de arte, sempre que eu escrevi qualquer coisa sobre história da arte. Primeiro porque não é um campo que eu frequento muito e eu tenho medo de mexer em coisas que eu não conheço direito. E segundo porque eu tenho um medo sempre muito grande, muito cuidado em criar uma leitura psicanalizada das obras de arte, entendeu? Eu fujo muito disso, quase que conscientemente, entendeu? Mas eu acho que, por outro lado, isso tem que, mesmo que subliminarmente, tem que estar no texto. Mesmo como nota de pé de página em algum lugar.
E foi até bom você falar isso, porque eu acho que eu seria cobrada disso em algum momento da minha vida, nesse texto. Então, que seja por você, que é amigo. Então, obrigada pela contribuição, por falar disso. Na verdade, a minha pergunta não é exatamente uma pergunta, mas é mais uma questão que eu queria te escutar um pouco, para a gente pensar sobre isso. Eu lembro que quando eu fazia aula contigo, você me chamava de Nietzsche, brincando que tudo que eu perguntava tinha a ver com Nietzsche. E eu acho que eu só piorei assim, em relação a isso, porque a minha pergunta tem a ver com isso mesmo. Eu acho muito interessante, me dá muito a pensar quando você fala sobre o drama, né, o teatro dramático realista, como um teatro, em primeiro lugar, do texto, e do texto enquanto um texto fechado, enquanto um texto absoluto, e que é aquela ideia que o Peter Zonde fala muito sobre o teatro dramático, né, que o teatro dramático ele pretende ser uma realidade absoluta, um mundo fechado em si mesmo e que diz respeito, em primeiro lugar, ao universo do eu, né? E que é um teatro que o Brecht, que é o teatro épico, vai justamente colocar em questão, que não quer ser um teatro do eu, né? Mas que quer ser um teatro do coletivo, em primeiro lugar, e um teatro de questionamento desse eu individual. E o Nietzsche, se a gente pega o caso Wagner, por exemplo, quando ele vai criticar o Richard Wagner, também, pelo menos é assim que eu leio, Wagner não é para ele um indivíduo, mas é para ele uma questão que diz respeito a uma mudança da sensibilidade artística, que diz respeito a uma mudança das formas de produção, ou seja, que a obra de arte, que evidencia que a obra de arte passa a acontecer apenas na medida em que ela, e isso é uma crítica, em que ela se conforma com os meios de produção, em que ela se torna uma arte que convence, que excita e que traz uma embriaguez, mas no sentido de alienação, né? E o Nietzsche vê o drama, que se esconde por trás do projeto de obra de arte total wagneriana, como justamente uma questão fundamental para se entender algo que a obra de Wagner evidencia, que é uma arte que diz respeito, que caminha, né, de algo que já vem do teatro dramático e que culmina no Wagner, que é justamente a figura do diretor como aquele que possui a voz e a verdade sobre a obra de arte. Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, na Idade Média ou na Comédia dell'arte, né, existia antes processos artísticos que eram processos compartilhados, mas depois, com o desenvolvimento do drama, no teatro popular, exatamente, na erudição nunca, claro, mas que o Wagner na modernidade ele é esse ponto assim derradeiro e último de afirmação de um drama que tem que ser completamente linear, onde você tem um prólogo, você tem um desenvolvimento e você tem um epílogo, onde tudo tem que assegurar a verossimilhança da ação e também pela própria figura do diretor, né? E o Nietzsche questiona isso, ele vai dizer que em épocas de dissolução, de decadência, de fragmentação, é necessário justamente pensar uma arte, pensar uma forma que não seja dramática, porque o drama, ele justamente esconde tudo isso que diz respeito à realidade social mais evidente, né? Então, não sei, assim, é só porque eu acho que é uma questão que eu encontro muito no Nietzsche, essa crítica do drama, que a gente pode também ir para a filosofia, para pensar questões que dizem respeito ao teatro. Ainda bem que não é uma pergunta, né? Porque se eu tivesse que responder tudo isso, eu estaria frito. O que se concebeu como drama, né, no Ocidente burguês, no Ocidente moderno, a teoria do drama moderno, que é do que trata o Zonde no livro dele, incide sobre alguma coisa que se articulou progressivamente a partir das especializações do trabalho, né, na sociedade moderna e depois industrial, que particularmente foi obscurecendo o lugar do espectador de modo a progressivamente deixá-lo de fora, né, separando aquilo que na cena grega era uma arena
né, em continuidade, né, em que a própria noção de representação envolvia uma dimensão política na medida em que todos podiam se ver e o teatro era uma extensão da polis, né, num campo em que experiências corais eram experiências que tinham maior proeminência, né? Progressivamente, o que se viu no Ocidente foi o apagamento desse lugar do espectador como um participante, como um atuante, na medida em que ele exatamente, porque ele preferia aquilo que vinha antes da literatura. Ele preferia o que vinha antes do Ésquilo, antes do Sófocles, antes da racionalidade, né? Os processos rituais, os processos, os ditirambos, né? O espírito da música naqueles lugares lá, né? Bom, quando o Zonde se depara com a peça bem feita do século XIX, né? Então ele está se deparando